Fazer uma reflexão no Salmo 112, glória a Jesus. Este mês se comemora-se e agradecem a Deus pela vida dos pais, é ou não é? E eu louvo a Deus porque eu sou pai, amém? E também não tenho pai, mas já tive, né? Glória a Jesus. E é uma bênção, pai é uma bênção, bendito seja o Senhor. Nós temos o Salmo da família, mas também nós temos o Salmo do homem, né? Assim como tem o provérbio da mulher, é ou não é? O provérbio da mulher é o provérbio 31, é ou não é? Então lá é o dedicado à mulher. Mas nós temos o Salmo do homem também. E o Salmo 112, eu chamo ele de o Salmo do homem. Amém? Para a glória de Deus. E aqui está a felicidade daquele que teme a Deus. Irmãos amados, nós vamos falar um pouquinho sobre as bases de uma vida feliz. Amém? As bases. Os irmãos sabem que a felicidade não é à toa. Ela não vem através das nossas habilidades humanas. Ela não é conquistada através dos méritos humanos. Ela não vem através dos nossos conhecimentos intelectuais, filosóficos, não é verdade, religiosos, mas ela vem exatamente através de uma intimidade, de uma comunhão, de uma submissão ao Deus Todo-Poderoso. O versículo de número 1, ele vai lançar as bases para a felicidade de um homem. E ele vai dizer, louvai ao Senhor, é a base deste salmo, porque ele é um salmo de louvor, amém? É um salmo de louvor, e ele diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos tem grande prazer. Olha aqui as bases, irmãos. Primeiro, ele vai falar da bem-aventurança, e ele diz que este homem é feliz, porque teme e tem grande prazer. Então, duas coisas são fundamentais para esta felicidade. É o temor a Deus, que o temor está relacionado ao respeito, à reverência, à honra, reconhecendo quem Deus é, amém? E entendendo que os seus planos e os seus propósitos são superiores, são melhores, são mais importantes do que os nossos. Então, quando o homem teme, glória a Deus, ele executa os mandamentos de Deus. O temor é revelado na prática, em obediência aos mandamentos de Deus. Logo, este homem não somente ele teme, amém? Porque temor não é medo. Quando você tem medo, você sente que aquela coisa ou que aquela pessoa é uma ameaça para você. Mas quando você teme, você entende que aquela pessoa, ela é um esconderijo, ela é uma proteção, ela é uma direção, ela é uma bênção para você. Então, há diferença do medo para o temor. Nós não temos medo de Deus, porque Deus não é uma ameaça para nós. Nós o tememos pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Ele é o soberano dos soberanos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Todo-Poderoso. Ele se apresentou a Abraão dizendo, eu sou Deus Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso é aquele que não precisa de nada e de ninguém para fazer alguma coisa. Amém? Ele não depende de nada e de ninguém. Ele faz o que quer, quando quer, como quer, na vida de quem quer e não tem satisfação para dar a seu ninguém. Então o cara é todo-poderoso. Ele não tem poder. O nosso Deus, ele não tem poder. Ele é o próprio poder. Aprenda isso aí. Ele é a
fonte de todo o poder. Amém? Porque se alguém tem poder, alguém lhe deu. Ele é o próprio poder. Por isso que ele diz: eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa que eu seja na hora da necessidade. Se você precisar que eu seja pão, eu sou pão. Se você precisar que eu seja água, eu sou água. Se você precisar de caminho, eu sou o caminho. Se você precisar de juízo, eu sou o juízo. Eu sou o que você precisa que eu seja na hora da necessidade. Então tememos a Ele pelo que Ele é e pelo que Ele faz. A Bíblia diz que Ele é o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo quanto neles existem. Amém? É o pequeno, né? É o pequeno. Então preste bem atenção. Aqui está as bases de um homem abençoado. Temor. Depois nós encontramos prazer na lei de quem? Do Senhor. E podemos dizer que na sua lei ele medita de dia e de noite. Por que ele medita de dia e de noite? Porque na sua lei ele tem prazer. A meditação da palavra não é cansativa, não é uma coação, uma ameaça. A meditação da palavra não é uma carga, não é um sacrifício, é alimento, é água, é remédio, é nutrição, é armadura. A nutrição da palavra, ela é tudo. Enquanto eu leio a palavra, eu sacio a minha sede, eu alimento a minha fome, não é verdade? Com o pão da vida. Então a palavra, ela é água, ela é pão, ela é remédio, ela é espada, ela é armadura, ela é vida, ela é saúde. Então, irmão, ele tem prazer na lei. Ele lê a palavra, medita na palavra, estuda a palavra, examina a palavra, pratica a palavra, prega a palavra, vive a palavra, depende da palavra, crê na palavra, tudo é a palavra. Então, enquanto ele tem esse prazer, ele vai absorver as bênçãos do temor e as bênçãos do prazer. Ora, irmão, se você se alimenta, logo você receberá os nutrientes daquela alimentação, sim ou não? Se você bebe água, também você será alimentado. Quando você se alimenta da palavra e quando você teme a Deus, você receberá os benefícios destas coisas. Então, dito isso, já preguei para o resto do ano. Glória a Jesus. Não é verdade? Bendito seja Deus. Agora vamos para as bênçãos resultantes do temor e do prazer de quê? Da palavra. Diga amém. As bênçãos. Quais são os resultados? Vamos para o versículo de número 2. O versículo de número 2, o salmista vai dizer assim: a sua descendência será o quê? Poderosa na terra. Olha que coisa linda aí. Porque teme, porque tem prazer na lei do Senhor, porque tem como base estas coisas, ele será abençoado na sua família. E a sua família será o quê? Diga comigo: poderosa, ilustre. Eita, irmão, eu gosto de estudar um pouquinho lá as raízes, porque a gente entende um pouco mais, porque você sabe que toda transliterar, a Bíblia é uma transmissão, né, que nós temos de um original para a nossa vida. Então nós temos aqui uma transliteração, né, da Bíblia. Nós precisamos ter cuidado com isso, que não é o original, ela é apenas uma mensagem transmitida por outro. Então, quando eu quero tentar esclarecer uma criança o que é uma coisa, então o que é que eu aprendo? Eu vou tentar falar a linguagem da criança, para ela entender. É, não é? Se eu vou falar para outro tipo de pessoa, então o original ele é mais claro. E o original vai dizer que a sua família será uma família
influente na sociedade. Eu vou mais fundo. O original vai dizer, por causa do temor e do prazer para com a palavra, a sua família, ela exercerá posições de destaque na sociedade. Não deu glória porque não quis. Os postos mais importantes da sociedade será galgado pelos seus filhos. Você já pensou? Na área municipal, na área estadual, na área nacional, a sua descendência será ilustre. Eu posso até dizer que serão os governadores, serão os deputados, serão os juízes, serão os senadores, serão presidentes, serão exatamente, irmãos queridos, os líderes mais importantes, os grandes empresários, os ilustres da sociedade. Quem entendeu o mistério? O que é isso? Será se isso vem pela capacidade humana? Não. Pela habilidade humana? Não. Pelo conhecimento intelectual? Não. É resultado de um relacionamento espiritual com Deus. Quem está entendendo esse negócio? Glória a Jesus. É o resultado. Mas o original vai dizer também que não somente esta família será ilustre, advogados, promotores, glória a Jesus, os galgadores de posições ilustres das cadeiras da nossa sociedade, mas também vai dizer que esta família, olha que coisa linda, será a família que vai perpetuar, que vai repetir, que vai multiplicar o exemplo de temor e prazer da palavra. Olha o que ele está dizendo. Este homem que teme vai gerar filhos que temem a Deus. Este homem que tem prazer na lei gerará filhos que terão prazer na lei do Senhor. E aí o segredo, porque a descendência do justo não será apagada da terra, sempre haverá justo. Entendeu? Amém? Aí a gente canta, né? Eu sou a semente do sangue. Diga glória a Jesus. Eu sou a semente do sangue. Diga glória a Jesus. Aqueles irmãos fiéis, hoje nós somos o quê? Eu estava dizendo aqui para o evangelista, diga que agora eu vou visitar o Coliseu, saber como é que é lá, como é que o leão comia os crentes lá, né? Glória a Jesus. Então o que é que acontece? O que nós aprendemos aqui também, irmão? A sua descendência será poderosa na terra. Mais uma coisa, o que mais? A geração de quê? Do justo. Será o que, irmão? Abençoado. Ô irmão, se o mundo entendesse isso, é ou não é? Ou se o povo entendesse esse segredo, as pessoas se esforçam tanto para galgar posições, para ser, e aqui um caminho tão fácil, é ou não é? Mas abençoada, bem-aventurado, é abençoado, é feliz.
E eu sempre gosto de dizer que esta felicidade não é uma felicidade humana, superficial, transitória, passageira, temporária, carnal, mas é uma felicidade interior, espiritual, celestial. É uma felicidade como fruto do Espírito. É uma felicidade que você consegue ser feliz independente de ter ou não ter, de ser ou não ser, de fazer ou não fazer, porque a felicidade não depende de circunstância, depende da comunhão com Deus. Quem entendeu o mistério? E nós repetimos e não cansamos de repetir, porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor. Tem um hino que diz assim, olha, se a gente tiver saúde a gente canta, se tiver pé a gente canta, se tiver mão canta, se tiver olhos canta, se tiver canta, mas se não tiver também canta. Diga amém. Ele diz assim, se não tiver pé eu canto, se não tiver mãos eu canto, se não tiver olhos eu canto, se não tiver ouvido eu canto, se não tiver coração é porque eu já estou com ele. Aí você não entende como é que o justo consegue cantar. Amanhã eu estarei pregando sobre isso na sede. Eu estarei falando amanhã sobre Jó. Nós estamos pregando sobre Deus pode. Glória a Deus. Mas esta é a primeira bênção resultante. Diga comigo, família poderosa. Família abençoada. Então segure a mão do seu irmão e diga, olha, se o capeta, o diabo, os seus agentes, o mundo está dizendo que sua família é uma desgraça, diga para ele que ele está mentindo, porque a Bíblia diz que a sua família é uma família abençoada. Diga amém por isso. É ou não é? É ou não é? Eu vou mostrar como a Bíblia diz que é. Gênesis capítulo 12, versículo 2. É a Bíblia quem diz. Às vezes tem uns momentinhos de tristeza, de lágrima, mas é só ajuste, amém? O Jacózinho deu trabalho para a mamãe, para o papai, mas depois foi o amado do Senhor. Não foi assim não? Deus amou mais a Jacó do que a quem? Do que a Esaú. A Bíblia diz. Vamos lá, 1, 2 e 3. Oh, glória! Não deu glória porque não quis. Mas tem mais, pastor? Tem, irmão. Vamos para o versículo 3. Irmão, a Bíblia é o nosso manual de regra, fé e prática. Fazenda e riqueza haverá na sua casa. Só tem um aqui que recebeu a bênção. Meu Jesus. Depois de ter uma família abençoada, poderosa, um cidadão ele tem na sua casa o quê? Fazenda e riqueza. Oh, maravilha. Quem já tirou leite de vaca aqui? Ah, irmão, uma vaquinha abençoada é bom demais. Porque crente tem que ter fé, porque se não tiver fé morre. O justo viverá de quê? Da fé. E se ele recuar, Deus já deu, minha alma não terá prazer nele. Não foi assim que ele disse? Eu lembro-me de um irmãozinho, e Deus lhe deu um filho. Eu contei isso domingo na sede. Mas ele não tinha condições de
comprar leite para os filhos. Mas ele era crente. E a esposa disse: nós não temos condições de comprar leite para a criança. E a criança precisa de leite. Casinha de taipa, piso de barro, glória a Jesus. Mas ele disse: minha filha, vamos orar e vamos pedir a Deus uma vaca, e uma vaca com bezerro, para nós dar leite para os nossos filhos. E ele disse: eu já vou começar a me disciplinar para levantar toda madrugada no horário de tirar o leite da vaca, e vou aprender a tirar leite. E toda madrugada ele se levantava, comprou um banquinho, comprou uma corda, comprou um balde, comprou uma latinha de querosenozinho pequenininha para poder botar o leite e colocar dentro do balde. Glória a Jesus. E toda manhã, de madrugada cedo, ele levantava, sentava no banquinho e falava com a vaquinha sem existir vaquinha nenhuma. Chamava a bichinha de mimosa para lá, mimosa para cá, e falava com ela como se o bezerro estivesse dando trabalho, para poder se aproximar, e se sentia como se a bichinha quisesse dar um coicezinho nele, mas ele falava com ela. Toda madrugada passava um fazendeiro e via aquele homem sentado falando com ninguém. E aquele fazendeiro começou a passar noites de sono, e a mulher começou a perceber isso: meu filho, eu tenho percebido que você tem rolado na cama a noite toda e não tem conseguido dormir. O que é que está acontecendo? Ele disse: minha filha, tem algo que tem me chamado a atenção. É que eu estou passando toda madrugada lá no sítio e tem um cidadão em cima de um banco, falando com um animal que não existe, tirando o leite de uma vaca que não existe, falando com um bezerro que não existe, e isso tem me deixado perturbado com essa cena de tantos dias que eu estou vendo. E ela disse: qual é o problema? Ele fala com a vaca chamada mimosa e fala com o bezerro. E eu perguntei para ele o que era que estava acontecendo, e ele disse: é que eu estou aqui tirando o leite da vaca. Mas eu disse para ele: mas aí não existe vaca, é porque Jesus vai mandar uma vaca para mim tirar o leite, para alimentar os meus filhos. Glória a Jesus. E ele disse: mas teu Jesus vai mandar uma vaca? Meu amigo, você está precisando ir no médico, no psiquiatra. Você está louco, você não gira bem, já está com muitas noites. Ou não, eu estou aprendendo a tirar o leite da vaca, para quando a vaca chegar, eu já saber. Está disciplinado, horário certo, não é verdade? Então o que aconteceu, irmão, foi que a mulher disse: meu filho, não perda a noite de sono por causa de uma vaca. Vá na fazenda e pegue a mimosa e dê para ele. A mimosa deu cria recentemente, leva para ele. Ele disse: é mesmo, né, mulher? Ele disse: é, leve a mimosa. E aí ele chegou com a mimosa de madrugada e disse: meu cidadão, tira aqui essa vaca que deu cria recentemente, ela se chama mimosa. E o bichinho se levantou do tamboretozinho, gritou e disse: mulher, eu não disse que Jesus ia mandar a mimosa para nós? A mimosa chegou, olha aqui a mimosa com o bezerrozinho. Ele faz, glória a Jesus. Isso é para quem crê. Fazenda e riqueza, essas riquezas que a Bíblia apresenta, não somente riquezas financeiras, mas riquezas espirituais, morais, sociais. Glória a Jesus. Haverá o que, irmão? Fazenda e riqueza na sua casa. Então coloque a mão no ombro do seu irmão e diga: Deus vai cuidar da sua mesa, do seu celeiro, da sua geladeira. Ele vai cuidar da sua vida financeira. Aguenta um pouquinho aí, irmão. As provas vêm para nos amadurecer, para testar a nossa fé. Ela não tem autoridade para matar ninguém. Ela é pedagógica, ela é educativa, ela é temporária, ela tem limite. Aleluia, ela aperta. Ela muitas vezes, irmãos, imprensa, mas não mata não. Ela vai nos trazer a bênção. Deus tem compromisso comigo, tem compromisso com você. Haverá suprimento.
carne, leite, queijo. Glória a Jesus. Se tem fazenda, tem ovelha, tem lã, e a lã é para te vestir, a pele é para te vestir, o leite é para dar e as criançadas, a carne é para comer assada, fazer uma buchada, né, irmãos? Ô glória! Quem diz amém? A farinha da panela não, e nem o azeite da botija. Nosso Deus é assim, irmão. Nosso Deus é assim. Ele tem as bênçãos temporárias e tem as bênçãos permanentes. Glória a Jesus. Mas eu posso prosseguir? Vamos lá. Eu vou terminar porque já preguei demais, para os irmãos não dizer que eu vou passar aqui. Puxa vida, quer pregar o mês todo num dia só, né? Aí não dá certo não. Versículo de número 5. O versículo de número 5, irmão, o que me alegra é que Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes dos seus servos. Porque não adianta ter fazenda e riqueza se não tiver prosperidade. Os irmãos sabem que nós podemos ser ricos hoje e pobre amanhã. Os irmãos sabem que a pandemia lançou esse exemplo. Grandes empresários morreram financeiramente na pandemia. No Rio Grande do Sul, todo mundo sabe o que aconteceu com aquelas enchentes. Grandes empresários tiveram suas lojas, a água levou, os móveis se acabaram, pessoas ficaram depressivas, porque ficaram pobres do dia para a noite. Todo mundo sabe disso aí. Mas Deus, Ele não somente cuidou de ontem, cuida de hoje, mas Ele tem preocupação com amanhã. Olha só o que diz o texto, diga comigo: bem irá o homem. Isso é prosperidade. Ele pode ter um passo de tartaruga, mas é permanente. Olha que coisa linda. Ele vai bem, foi bem ontem, está bem hoje, estará bem amanhã, depois de amanhã, a caminhada segura. Está vendo? O cuidado da prosperidade. Ele irá bem. Aí, é aquilo que os irmãos já sabem. Nesse mundo, irmão, há muitas notícias ruins, sim ou não? Tem notícia que adoece a gente fisicamente, mentalmente, conjugalmente, espiritualmente, socialmente, em todas as áreas. Mas tem mais uma bênção. E o que é, pastor? Verso 6. Na verdade, diga comigo, nunca será abalado. A Bíblia não está dizendo que os rios não vão correr. A Bíblia não está dizendo que a chuva não vai cair. A Bíblia não está dizendo que o vento ou os ventos não vão soprar. O que a Bíblia está garantindo é que ele não será abalado. Ele tem estabilidade. Ele tem o quê? Firmeza. Ele tem o quê? Segurança. A mulher de Provérbio 31 diz que ela ri do futuro. Entende isso? Quando o tempo se levanta com a frieza, ela diz: a minha casa está preparada com tapetes aveludados. Não será abalado. Por quê? Porque a paz está no Senhor. Levante-se o que se levantar,
venha o que vier, faça o que fizerem, diga o que disserem, sua firmeza está no... Se a gente não tiver cuidado, é cada notícia, cada uma pior do que a outra. Mas a gente não está confiando na direita, na esquerda, na frente e na trás. A gente está confiando no 100. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua, e tu não serás o quê? Atingido. Dá para dar glória a Deus por isso? Irmão, olha que coisa tremenda aqui, versículo 7. Não temerá maus rumores. Eita, irmão, está se levantando uma praga. Lá vem mais um vírus. Eita, irmão, vai ter crise financeira. Eita, vai mandar todo mundo embora. Ele não está preocupado com maus rumores. Porque a sua fé está em quem? No Senhor. Um obreiro chegou para mim recentemente, disse: pastor, ore por mim. Eu sinto que eu vou ser mandado embora. Eu digo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele não teme maus rumores. Porque se acontecer alguma coisa, Deus sabe fazer milagres, sabe ou não sabe? Na seca que teve na época de Acabe, todo mundo passou fome, mas a viúva não. A viúva tinha a farinha da panela e o azeite da botija multiplicado todo dia. Só que Deus tinha condição de deixar o celeiro dela cheio, mas Deus não encheu. Deus disse: vai ter porção diária. Todo dia ela olhava no azeite, só tinha azeite para o dia. Porque a oração não é: o pão nosso nos dá o ano todo. O pão nosso é cada dia. Porque isso fala de dependência e fé. Irmão, os pássaros dependem de Deus todo dia. As aves, as árvores, os peixes, os animais dependem de Deus todo dia. Não planta, não colhe, come, bebe, dorme, não precisa de médico, nem tem carteira assinada e nem aposentadoria. E a Bíblia diz: e Deus os alimenta todos os... Quem comeu aqui hoje? Pastor, eu merendei, almocei, merendei de novo, jantei, depois vou merendar de novo, de madrugada ainda dou uma olhada nas panelas. Isso é bênção. Agradeça a Deus. Porque tem gente comendo terra por aí. Amém? Tem gente comendo terra por aí. Haverá, irmão, não temerá maus rumores. Tem cada mau rumor aí. Versículo 8 diz: o seu coração está bem o quê? Bem firmado. Mas eu quero dizer uma coisa para concluir, porque a Bíblia, irmão, a Bíblia, ela não ilude a gente. A Bíblia apresenta o lado bom e o lado ruim também. E qual é o lado ruim? Versículo 4. Aí é o lado ruim da coisa. E tem um lado ruim, pastor? Tem. Olha só o que a Bíblia diz: ao justo nasce luz aonde? Pronto, aí é o lado ruim. Porque ele, mesmo sendo justo, com todas as bênçãos disponíveis pelo Senhor, ele tem dias sombrios. Entendeu? E quando os dias escurecem, olha só na vida dele, aí o dono da vida dele resolve a sorrir. Porque o sorriso de Deus lança raios de luz.
nas trevas. Quando a Bíblia diz, a luz nasce, é Deus sorrindo nas trevas. O momento sombrio, Deus vai lá e o que? Clareia. Eita, coisa tremenda isso aqui, irmão. Mas não dá tempo de falar sobre isso aqui. Aí as trevas chegam e dizem assim, eu vou cegar ele, não vai saber para onde é que vai. Deus diz, espera aí que eu vou iluminar suas trevas. Está entendendo o mistério? A luz raiou nas trevas. Mas o outro lado, que não vai dar para me mostrar tudo, porque as horas já se passam. Versículo 8. Tem inimigos também, viu, irmão? Até que ele veja cumprido o seu desejo sobre quem? O inimigo se levanta, luta, batalha, arma tudo, mas o final dele é o quê? Ele será o quê? Destruído. E esse inimigo, irmão, esse inimigo do justo aqui, o bicho presta não, irmão. Você quer saber como é que é o coração? Como é que é a índole desse miserável? Versículo de número 10. Os ímpios verá isto, e o que é, como é que o ímpio fica? O que mais? Meu Deus, o cara cheio de ódio, rangindo os dentes, querendo comer você vivo. Só que o hebraico diz que ele fica tão cheio de ódio, que ele morre com ódio, com os dentes se quebrando de ira. Por quê, pastor? Porque ele acha que quem deveria ter uma família abençoada era ele, não você. Quem deveria ter uma família poderosa era ele, não você. Quem deveria ter luz nas trevas era ele, não você. Mas ele, como não teme a Deus e nem tem prazer na palavra, ele vai Que Deus te abençoe, já preguei para o resto do ano.